Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem nesse sabadão. Já vou fazer os pedidos primeiro e os convites, né? Pedido, deixa o like, comenta no vídeo, se inscreve no canal. Essa é a triade necessária. Vou fazer os convites agora. Chega mais, se inscreve no canal, me dá essa moral. Esse canal, pô, precisa de vocês, tanto como inscritos como membros. Por apenas R$5 você pode virar membro do canal, isso me ajuda demais. E agora, a gente tem o Instagram do canal, se inscreve aqui, dá aquela moral pra gente também em outra plataforma. Beleza, minha rapaziada? Seguinte, quero trocar uma ideia com vocês sobre a necessidade da contratação de um camisa 9. Mas pra gente entender a necessidade, eu acho que a gente precisa entender o cenário atual do Atlético em relação aos seus atacantes. O Atlético tem um dos melhores camisas 9 do futebol brasileiro, que é o Kevin Viveiros. A grande questão envolvendo o Kevin Viveiros é um jogador extremamente específico. Não é um centroavante de área. É um centroavante de correr e finalizar, correr e finalizar, correr e finalizar. Precisa do duelo, precisa da disputa. Óbvio que vão existir alguns momentos que a gente vai ter ali ele se comportando como um 9 de área e entregando gols, como foi, por exemplo, o jogo contra o Santos. Não é que o Viveiros seja inapto a ser esse 9 de área, mas não é o cenário que ele se sente mais confortável. Não é o cenário que ele entrega mais. É um rompedor, é um jogador que vai muito bem atacando profundidade. Nisso aí, eu acho que é inegável que a gente olha para o Viveiros e a gente pode contar com ele. Só que existem modelos de jogos diferentes. E não são todos os jogos que comportam essa característica do Viveiros. Ou nem todos os momentos de jogo. Porque se você for parar para ver contra o Corinthians, quando tinha campo aberto para o Viveiros correr, o Viveiros finalizou perigosamente, o Viveiros gerou um pênalti. Mas conforme foi fechando a defesa do Corinthians, o que acabou rolando? Cara, acabou rolando um Atlético que viu no Viveiros um jogador que não tinha tanto espaço, tanto caminho para ser um dos melhores camisas 9 do Brasil. E aí a gente olha pro elenco e eu vou descartar completamente Maestrela e Renan Viana e eu vou olhar pro Renan Peixoto. O Renan Peixoto é exatamente o que a gente precisa. Eu só não sei se é exatamente quem a gente precisa. O Renan Peixoto é um atacante de área, é um atacante de um bom posicionamento, é um atacante com uma variedade de finalizações, já fez gol de cabeça, já fez gol de bate-pronto, já fez gol dominando a bola e chutando. Então eu acho que o Renan sabe duelar muito melhor com os zagueiros, sabe fazer esse jogo de ataque posicional de forma muito mais confortável para ele, de forma muito mais leve para ele, podemos dizer. Só que aí entra outro ponto de interrogação. Eu não enxergo, de verdade, eu não enxergo o Renan com nível. Ou pelo menos até ele se provar, eu tenho uma dúvida muito grande se o Renan vai ter nível de Série A. Porque as qualidades dele, nesse momento, é tudo que o Atlético precisa. Só que às vezes você tem a caixinha de ferramentas, mas não o suficiente para aquele nível de campeonato. E aí a gente fala de um Atlético que tem uma herança de jogadores que foram bem em Série B, porque a gente não sabe se vão conseguir bem em Série A, e o Renan é um deles. Então hoje, dentro do elenco do Atlético, você tem um rompedor de muita qualidade, e você tem um jogador que é esse centroavante de área, é esse centroavante mais fixo, é esse centroavante de mais disputa que a gente precisa. E, cara, assim, acho que grande parte do torcedor não acredita tanto no Renan. E aí a gente começa a lembrar, porra, Atletiba, se você for levar em consideração, o Atlético perde 2 gols óbvios, quase que na pequena área, mas não dá pra falar que o Atlético, pô, conseguiu pressionar tanto o Coritiba, porque eu achei que faltou aquele cara de área. Principalmente depois que sai o Renan e o Julimar vira esse camisa 9, que também é um 9 rompedor quando o Julimar joga ali. Não é um 9 de área. O Renan, ele cria a melhor situação do jogo contra o Coritiba, disputando a bola e fazendo a bola sobrar pro Julimar. Porque às vezes o camisa 9 não é nem um finalizador.
Às vezes o camisa 9 é esse cara que briga e gera a segunda bola pra aí sim quem vem de trás conseguir gerar essa finalização. E aí você fala, por exemplo, do jogo contra o Corinthians. Um jogo que no segundo tempo a gente circulou a bola bem. O Atlético tem bons jogadores pra fazer essa circulação de bola, pra fazer essa movimentação. Principalmente os garotos que vêm da base. O Atlético tem um repertório técnico ali com o Bruninho, com o Chiquete, com o Dudu, com o Zapelli, com o João Cruz. Que, cara, se tiver que propor com o Esquivel, se tiver que propor, o Atlético sabe propor jogo. Se tiver que ter a bola e jogar no campo do adversário, o Atlético sabe ter a bola e jogar no campo do adversário. Falta efetividade. E essa efetividade, ela vem cobrando um preço muito caro pro Atlético. E essa falta de efetividade que o Atlético poderia ter pelo menos mais um ponto no Campeonato Brasileiro, não perdia do Clássico na temporada. Então a falta de um atacante tá gerando problemas sérios pro Atlético. Não são probleminhas, são problemas sérios pro Furacão. Sérios de verdade. Então, no final das contas, o que eu quero trazer aqui pra vocês é essa percepção que a gente vive um momento que é um momento de tentar estancar uma ferida aberta que ela vai nos atrapalhar muito se ela não for estancada. De estancar uma ferida aberta que ela vai nos prejudicar muito se o Atlético não suprir essa necessidade. E aí a gente fala de uma negociação que fracassou e que mostra como o Atlético não precisa ir muito longe, não. Mas, por exemplo, a chegada do Everaldo faria sentido pro Atlético. O Atlético ter perdido o Everaldo pro Bahia, pra mim, foi uma péssima notícia. Porque você perde um cara de área, você perde um cara que poderia fazer dupla com o Viveiros, você perde um cara que vai te entregar 10 a 12 gols ali numa temporada com tranquilidade. E aí a gente fica pensando, quem pode ser esse cara? Tomara que o Renan possa ser esse centroavante. Tomara que a gente encontre, quem sabe, no Lucas Amorim esse centroavante. Mas eu ainda acho que talvez hoje seja a nossa principal necessidade. Acho que a gente precisa de zagueiro, talvez a gente precise de mais um ponta, a gente precisa de experiência, mas a gente precisa de gol. A gente precisa de um cara que dispute ali, a gente precisa de um cara que fixe ali. E eu espero que o Atlético ele encontre esse cara ao natural, porque se não encontrar vai ser um problema ao longo da temporada, como já vem sendo, né? Quando você fala de 2 dos seus, 4 principais jogos da temporada foram afetados pela falta de um centroavante mais de área, cara, isso pra mim já é um grande problema. Então, ainda falta um tempo pra janela fechar. A gente cobra porque a gente precisa desse centroavante, como por exemplo o Vasco achou o Spinelli lá do Del Valle. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Heróis.